O surgimento da Covid-19 no final de 2019 e início de 2020 foi rápido. Trouxe consigo uma imensa incerteza global. À medida que o novo coronavírus se espalhava, também se espalhava um contágio paralelo de desinformação. O medo e a falta de respostas claras e imediatas criaram um terreno fértil para explicações alternativas. Essas explicações frequentemente assumiam a forma de teorias da conspiração. Elas buscavam atribuir a pandemia a ações humanas deliberadas, em vez de ocorrências naturais. Essa onda inicial de dúvidas preparou o cenário para uma infodemia complexa. A natureza desconhecida do próprio vírus foi um fator significativo que contribuiu para essa rápida proliferação de narrativas especulativas. As pessoas lutavam para entender o lockdown global sem precedentes. Entre as teorias da conspiração mais antigas e persistentes, estava a noção de que o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, não surgiu naturalmente. Em vez disso, supostamente teria sido criado ou acidentalmente liberado de um laboratório. O Instituto de Virologia de Wuhan, na China, uma instalação conhecida por sua pesquisa sobre coronavírus, rapidamente se tornou o foco central dessas alegações. Circularam sugestões de que o vírus poderia ser uma arma biológica. Algumas teorias até implicaram organizações globais ou governos específicos em sua criação ou liberação intencional. Essas narrativas ofereciam uma explicação simples, embora sinistra, para um evento complexo e assustador, atraindo aqueles que buscavam um culpado claro na crise que se desenrolava. A necessidade psicológica de fechamento cognitivo desempenhou um papel crucial na adoção precoce dessas teorias. Em tempos de crise, a ambiguidade pode ser profundamente perturbadora. As teorias da conspiração, embora infundadas, fornecem uma sensação de ordem e compreensão. Elas oferecem uma narrativa que, para alguns, parece mais completa do que o consenso científico, muitas vezes em evolução. A confusão inicial em torno da transmissão, gravidade e respostas apropriadas à Covid-19 deixou um vazio. Esse vazio foi prontamente preenchido por narrativas que, embora carentes de evidências, ofereciam um grau de certeza. Esse desejo por respostas, quaisquer respostas, tornou muitos suscetíveis a explicações simples, convincentes, porém enganosas. A rápida disseminação dessas primeiras teorias da conspiração foi significativamente amplificada pelas tecnologias modernas de comunicação. Plataformas de mídia social, fóruns online e aplicativos de mensagens se tornaram câmaras de eco. Aqui, alegações não verificadas podiam se espalhar globalmente em questão de horas, ultrapassando em muito os canais oficiais de informação. O cenário digital permitiu que essas narrativas contornassem os tradicionais guardiões da informação, como a mídia jornalística estabelecida ou órgãos científicos. Essa velocidade e alcance sem precedentes significaram que milhões foram expostos a ideias especulativas e frequentemente prejudiciais antes que contranarrativas robustas pudessem ser estabelecidas. A natureza viral da doença foi espelhada pela natureza viral da desinformação que a cercava, criando uma pandemia dupla. Uma corrente pré-existente de desconfiança nas instituições estabelecidas forneceu terreno fértil para as teorias da conspiração da Covid-19. Muitas populações globalmente já nutriam ceticismo em relação a governos, órgãos científicos e a mídia tradicional. Essa suspeita subjacente não foi criada pela pandemia, mas certamente foi exacerbada por ela. Quando o vírus surgiu, essa desconfiança latente tornou mais fácil para as pessoas acreditarem que as autoridades poderiam estar escondendo a verdade ou até mesmo envolvidas em atividades malévolas. Os pronunciamentos oficiais eram, para alguns, imediatamente suspeitos. Esse ceticismo, profundamente enraizado, tornou-se uma barreira significativa para respostas unificadas de saúde pública e comunicação clara durante a crise. A forma como a informação foi gerenciada e comunicada pelas autoridades nos estágios iniciais da pandemia, às vezes, inadvertidamente, alimentou essa suspeita. As incertezas iniciais sobre o vírus eram naturais. No entanto, as diretrizes variáveis, a percepção de falta de transparência de alguns governos e as declarações contraditórias de várias fontes oficiais criaram confusão. Essa confusão foi facilmente explorada por aqueles que promoviam narrativas conspiratórias. Por exemplo, as discussões sobre as origens do vírus, embora cientificamente complexas, foram frequentemente retratadas sob uma luz simplista e conspiratória. A aparente relutância de algumas instituições em investigar completamente ou discutir abertamente todas as possibilidades, mesmo as improváveis, foi interpretada por alguns como evidência de um acobertamento, corroendo ainda mais a confiança pública. A amplificação de teorias da conspiração por figuras proeminentes, incluindo alguns líderes políticos e influenciadores digitais, desempenhou um papel crítico em sua penetração no mainstream.
Quando indivíduos em posições de poder ou com grande número de seguidores endossaram ou deram crédito a alegações não verificadas, isso lhes conferiu uma legitimidade imerecida. Por exemplo, sugestões de que a Covid-19 era uma arma biológica geneticamente modificada, ou que organizações internacionais estavam usando a pandemia para afirmar o controle global, ganharam força quando ecoadas por vozes reconhecíveis. Esse endosso frequentemente se alinhava com polarizações políticas existentes, tornando a aceitação ou rejeição de certas teorias uma questão de identidade de grupo, em vez de uma avaliação de evidências. Essa politização da pandemia tornou-se uma característica definidora da infodemia. A crença em teorias da conspiração específicas da Covid-19 correlacionou-se cada vez mais com a afiliação política em muitos países. Questões científicas sobre o vírus, vacinas ou medidas de saúde pública foram reformuladas como testes decisivos políticos. Isso tornou a discussão racional incrivelmente difícil. Se os aliados políticos de alguém promoviam uma teoria específica, havia pressão social para aceitá-la, independentemente das evidências científicas. Essa dinâmica criou profundas rupturas sociais, prejudicando a ação coletiva necessária para combater o vírus e proteger a saúde pública de forma eficaz. A pandemia tornou-se, assim, mais um campo de batalha nas guerras culturais em andamento. Embora a teoria do vazamento de laboratório tenha ganhado força significativa no início, não foi de forma alguma a única narrativa conspiratória que surgiu e evoluiu durante a pandemia da Covid-19. Uma ampla gama de teorias, muitas vezes interconectadas, começou a circular, atendendo a diferentes ansiedades e visões de mundo. Algumas narrativas postulavam que o vírus era uma arma biológica deliberadamente projetada, criada por uma nação para atacar outra, ou por uma elite global sombria para despovoar o planeta. Essas teorias frequentemente apontavam o dedo para instalações de pesquisa específicas, ou até mesmo nomeavam indivíduos, como cientistas proeminentes, como cúmplices nesses supostos complôs nefastos, criando uma atmosfera de intensa suspeita e acusação. Um conjunto de teorias particularmente difundido e multifacetado girava em torno do conceito de um grande reset, Great Reset. Essa narrativa, frequentemente ligada ao Fórum Econômico Mundial, sugeria que entidades globais poderosas orquestraram ou exploraram a pandemia. O suposto objetivo era desmantelar as estruturas e economias sociais existentes. Eles pretendiam implementar uma nova ordem mundial caracterizada por aumento da vigilância, liberdades pessoais diminuídas e controle totalitário. A Covid-19, nessa visão, era meramente um pretexto. Os lockdowns, os mandatos de máscaras e as campanhas de vacinação eram vistos como ferramentas para atingir esses objetivos maiores e mais sinistros, explorando medos profundos sobre a perda de autonomia e a governança global. O desenvolvimento e a implementação das vacinas contra a Covid-19 geraram um ramo inteiramente novo de teorias da conspiração, com base em sentimentos anti-vacina existentes. Essas teorias variavam amplamente, desde alegações de que as vacinas continham microchips para rastrear indivíduos até afirmações de que alterariam o DNA humano, causariam infertilidade generalizada ou eram simplesmente um esquema de geração de lucro por empresas farmacêuticas sem benefício real. A velocidade sem precedentes do desenvolvimento da vacina, embora um triunfo da colaboração científica, foi paradoxalmente usada por conspiradores como prova de que a segurança havia sido comprometida ou que havia uma agenda oculta, alimentando ansiedade sobre os efeitos de longo prazo desconhecidos dessas novas intervenções médicas. Um fio condutor comum em muitas dessas diversas narrativas conspiratórias foi o uso estratégico do medo e a exploração do sofrimento emocional. A pandemia foi um evento inerentemente assustador, causando ansiedade generalizada sobre saúde, estabilidade econômica e o futuro.
As teorias da conspiração ofereciam explicações aparentemente simples, embora alarmantes, para esse medo complexo. Estudos indicaram que indivíduos que vivenciam níveis mais altos de sofrimento emocional eram frequentemente mais suscetíveis a acreditar nessas narrativas. O bombardeio constante de alegações alarmantes, amplificadas por algoritmos de mídia social, criou um clima onde o medo, e não informações factuais, frequentemente guiava a percepção e a crença, tornando mais difícil para o discurso racional prevalecer. A proliferação de teorias da conspiração sobre a Covid-19 teve um impacto tangível e prejudicial nos esforços de saúde pública globalmente. A crença generalizada em desinformação sobre as origens do vírus, gravidade ou a segurança das medidas preventivas levou a porções significativas das populações a rejeitarem as orientações de saúde pública. A hesitação em relação à vacina, alimentada por medos infundados sobre efeitos colaterais ou intenções maliciosas, prejudicou os esforços para alcançar a imunidade generalizada. O não cumprimento de medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social, frequentemente enquadrados como atos de resistência contra uma suposta tirania, contribuiu para o aumento das taxas de transmissão e prolongou o controle da pandemia, levando a doenças e mortes evitáveis. Além da crise de saúde imediata, essas teorias da conspiração exacerbaram profundamente a polarização política e as divisões sociais. A pandemia e suas narrativas associadas tornaram-se mais uma questão controversa, separando comunidades e até famílias. Desacordos sobre a realidade do vírus, a necessidade de lockdowns ou a eficácia das vacinas frequentemente se sobrepunham às linhas de falha política existentes, endurecendo as identidades partidárias. Esse ambiente tornou o diálogo construtivo e a formulação de políticas excepcionalmente desafiadores, à medida que a compreensão compartilhada de fatos básicos se erodiu. A praça pública tornou-se um campo de batalha para realidades concorrentes, minando a coesão social em um momento em que a unidade era mais necessária. Os ataques implacáveis a instituições científicas e cientistas individuais, frequentemente alimentados por teorias da conspiração, tiveram um efeito assustador na pesquisa e no discurso científico. Pesquisadores que trabalham com a Covid-19 e até mesmo aqueles em áreas relacionadas enfrentaram assédio, ameaças e difamação pública. Esse ambiente hostil pode desencorajar o debate científico aberto e dissuadir os pesquisadores de se envolverem na comunicação pública. Além disso, ações politicamente motivadas, como restringir o financiamento para certos tipos de pesquisa virológica ou tentar desacreditar os principais funcionários de saúde, ameaçaram a própria infraestrutura projetada para proteger a saúde pública e se preparar para futuras pandemias, criando vulnerabilidades de longo prazo. Em última análise, a infodemia da Covid-19 ressaltou a importância crítica da confiança e da informação precisa, especialmente em tempos de crise. A erosão da fé nas instituições científicas, governos e meios de comunicação confiáveis criou um vácuo prontamente preenchido por desinformação. Reconstruir essa confiança é uma tarefa monumental, exigindo esforços sustentados em direção à transparência, comunicação clara e educação científica robusta. Promover habilidades de pensamento crítico na população é essencial para ajudar os indivíduos a navegar em paisagens de informação complexas e discernir fontes confiáveis de narrativas manipuladoras. Sem uma base compartilhada de confiança e fatos, as sociedades permanecem vulneráveis aos impactos divisivos e prejudiciais de crises futuras.